Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o julgo religioso, que Deus condena por várias razões, mas uma delas é porque trava, amarra os crentes em suas ações. Deus nos quer em obras, agindo, fazendo alguma coisa que seja do agrado dele em benefício dos outros. Mas acontece que antes de fazer, nós precisamos ser e acertar a nossa vida. Você precisa estar em paz com você, não ter pecados condenando você, acertar, consertar sua vida com relação aos pecados. Você precisa acertar sua vida com relação à autoridade, reconhecer alguém como autoridade espiritual na sua vida e se reportar a essa pessoa todas as semanas, dando relatório da sua vida, contando seus planos, intenções, confessando seus pecados. Isso significa transparência. A vida de um cristão é transparente. Ela não pode ser fechada. O cristão não pode se isolar. E é o que as pessoas gostam em uma igreja massificada, aquele monte de gente. Ninguém quer saber da vida do outro, ninguém sabe se você esteve ali, se não esteve. Também, se não estiver, não faz diferença. Pessoas querem uma vida religiosa sem compromissos. Mas aí fica uma sensação de que não é suficiente, não está dando certo. Aí as pessoas querem um julgo religioso para terem uma sensação de que estão indo bem. E assim elas se comprometem a fazer isso, fazer aquilo, rezar isso, rezar aquilo, e todo dia fazer aquilo. Elas estabelecem algumas práticas religiosas. O podes e não podes é muito comum nas religiões. Há um monte de coisas que se podem fazer, outras que não se podem fazer, e a pessoa aceita tudo aquilo como um julgo na sensação de que assim ela está agradando a Deus. Mas o Senhor mostra na Bíblia que agradar a religião, satisfazer preceitos religiosos, isso pode se fazer mecanicamente, sem nenhum valor espiritual. O julgo religioso é autoimposto, a pessoa aceita, ela acha que assim ela vai estar merecendo a salvação. Quando ela se privar de certas coisas, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ela aceita tudo isto numa sensação de que está agradando a Deus. O apóstolo Paulo, no final do capítulo 2 de Colossenses, condena totalmente isso. Não proves isso, não toques aquilo outro, tudo isso tem aparência de espiritualidade, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade, ou seja, contra o pecado. O fato de você se submeter a julgo de religião não ajuda em nada na sua vida espiritual, no seu contato com Deus. Bom, essa questão apareceu logo no início da igreja primitiva e era com respeito às imposições que a religião israelita trazia. Naquela época estavam praticamente só judeus e eles são chamados de judeus. Os judeus tinham os preceitos religiosos, as regras religiosas, se submetiam àquilo, e como prova de que aquelas regras e preceitos religiosos não valiam nada, eles rejeitaram o próprio Deus que esteve no meio deles, Jesus. Claro que Jesus estava disfarçado de ser humano comum, e ele era, na verdade, um ser humano comum desde o seu nascimento, mas
era também Deus. No entanto, os religiosos não o viram assim e o condenaram. Eles estavam totalmente contrários a Deus, que condenaram o próprio Deus que estava no meio deles. E aqueles preceitos religiosos, a Bíblia diz que eles aprendiam mecanicamente, praticavam aquilo sem sinceridade para com Deus e não tinha valor nenhum para com Deus. E isto é para nós um paradigma do que a religião pode representar. Todos os podes e não podes acabam afastando a pessoa de Deus. E o cumprimento da lei é o amor, é ganhar o seu próximo, ganhar almas. O crente que não ganha almas é um religioso, ele apenas religioso, e está mal. Uma das provas de que a nossa religião é verdadeira é que a gente visita, tem prazer em visitar, e a nossa visita surte resultados, a gente ganha as pessoas, a gente recupera o caído, levanta o abatido, evangeliza o que precisa ser evangelizado, que ainda não é do Senhor. Quando nós temos Deus, isso se traduz em amor ao próximo, nós conseguimos ganhar, mas tem que praticar a religião verdadeira. Em nosso coração, a gente se afasta do mundo, a gente se separa do mundo, isso é santificação. E em ações, a gente ama o próximo, ele vai reconhecer o amor e a gente vai ganhar aquela vida como fruto. Os frutos testificam da veracidade da vida cristã, que ela é verdadeira. Aquela pessoa que é só religioso não vai ter fruto. Os frutos testificam da árvore. Se a árvore é verdadeira, vai ter fruto. Os judeus insistiam na sua religião, nos preceitos externos da religião. Mas eles, na linguagem de Jesus, ignoravam os aspectos mais importantes. O amor ao próximo, a dedicação a Deus, eles ignoravam isto, mas mantinham tudo que era aparente. Hoje em dia, há crentes que são corretos na sua maneira de vestir, de falar, o linguajar, eles frequentam a igreja, dão o dízimo, eles cumprem os preceitos da religião, mas não tem fruto. Quando não apresenta fruto nenhum, isso é mal, isso é um sinal de que a sua religião não é verdadeira. A religião verdadeira consiste em se isolar do mundo, se separar dos princípios do mundo e amar o próximo, visitando e levando o amor de Deus. Assim a gente ganha pessoas e testifica que a nossa fé é verdadeira, não é morta. A fé sem obras é morta. Bem, os cristãos inicialmente eram evangelizados dentro, judeus, mas eles mantinham as características da religião judaica. E logo começou a haver problemas, porque o apóstolo Paulo foi enviado para os gentios com o Barnabé, e depois Deus salvou muitos dentre os gentios, e eles pregavam, e os gentios iam se convertendo. Logo apareceram os judaizantes querendo obrigar os convertidos dentre os gentios a cumprirem a lei de Moisés, inclusive a se circuncidarem, só os homens. Eles queriam obrigar a cumprir alguns preceitos. E o apóstolo Paulo disse: não, nós somos salvos pela graça e não por obras. Não é pelo que fazemos que nós seremos salvos, mas se nós somos salvos, os frutos e as obras vão acompanhar a nossa fé, que é verdadeira. Mas não há necessidade de ficarmos subjugados a esse jugo de religião. O assunto gerou muito debate
e os judaizantes eram muito duros. Hoje em dia também, os crentes fariseus costumam ser duros em julgar os outros. O julgamento é uma coisa terrível. Quando uma pessoa julga a outra, a recomendação que eu deixo é: exorte o que você puder, que não vai ser fácil, mas saia de perto daquela pessoa, ande longe dela, porque andando com o fariseu a gente não lucra nada. Exorte para ele se consertar com o Senhor, mas fuja dele, ande longe de um crente que se mete a julgar os outros porque ele se acha muito certo. Bem, o assunto foi levado aos líderes e foi convocada uma reunião geral, um concílio em Jerusalém. Em Atos 15 nós vemos a descrição desse concílio. Paulo e Barnabé foram para defender o ponto de vista deles, mas já foram evangelizando pessoas e testemunhando pelo caminho, trazendo muita alegria aos que já eram cristãos, eventualmente ganhando outros que não eram cristãos ainda, e chegaram a Jerusalém. O assunto foi levantado e Paulo e Barnabé se defenderam como podiam. Logo, Pedro tomou a iniciativa e defendeu Paulo e Barnabé. E lembrou que ele, Pedro, já tinha sido enviado para os gentios e o Espírito Santo os batizou, não deixando dúvida de que eles também eram aceitos pelo Senhor. E a palavra de Pedro, então, no versículo 10, diz: agora, pois, por que tentais a Deus, colocando sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas nós cremos, Pedro dizendo, que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles. Se é graça para nós, é graça para eles. Não é graça para eles e merecimento para nós porque praticamos os preceitos religiosos. É graça para todos. Sobre nós, mesmo praticando a religião, mas a religião não gera méritos, então não adianta, tem que ser graça também. E a graça só virá se a gente se humilhar. Mas aqueles que são pecadores dentre os gentios, também a graça é para eles. O parecer agradou a todos, ouviram Paulo e Barnabé também. Por fim, se levantou o mais temido e esperado de todos, que era o Tiago, irmão carnal de Jesus, que era tido como o líder da igreja em Jerusalém. Ele era o mais esperado porque ele era muito rigoroso nos preceitos religiosos do judaísmo. E por isso ele foi bastante esperado. Quando ele começou a falar, ele teve uma inspiração de Deus de que a pregação para os gentios é semelhante ao tabernáculo de Davi, onde colocou a arca. O tabernáculo de Davi não tinha os rigores do tabernáculo. Aquela tenda de Davi que ele fez ali ao lado da casa dele, para onde levou a arca, não tinha os rigores religiosos do tabernáculo. Por isso, muitos não reconheciam. Mas o Tiago disse: a evangelização dos gentios é como aquela tenda. Não era rigorosa, mas Deus aceitou por a arca ali. Portanto, eu julgo que não devemos perturbar. Quem impõe julgo religioso está perturbando a vida dos irmãos. Aqueles que dentre os gentios estão se convertendo a Deus. Mas vamos escrever para eles apenas recomendando que eles evitem certas coisas que para nós são importantes. Relações sexuais ilícitas e contaminação dos ídolos, comer carne de animal sufocado, ou seja, que morreu sem derramar o sangue, e do próprio sangue. Apenas essas coisas nós consideramos essenciais e que os gentios procurem evitar. No mais, eles ficam livres para servirem a Deus de acordo com a sua consciência e com o que o Espírito Santo mostrar. Isso foi
aceito, todos apoiaram e saiu como uma determinação. E começou assim: nós constatamos que alguns que saíram do nosso meio sem aprovação nossa estão perturbando os gentios. Então, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maiores encargos do que esses, que vos abstenhais disso, isso e aquilo, é a recomendação. E que Deus abençoe vocês grandemente. Paulo e Barnabé levaram uma cópia daquela carta, decisão do concílio em Jerusalém, e continuaram bem animados pregando para os gentios. Eu quero focalizar essa expressão de Pedro, depois endossada pelo Tiago. Preceitos religiosos são um jugo que pesa, prejudicando a verdadeira devoção a Deus. A gente recebe de Deus uma liberdade. Aquele que crê em Jesus é liberto, não para tornar escravo de novo, como o apóstolo Paulo escreve para os Gálatas: não vos torneis escravos de novo de religião, de preceitos religiosos. Nós temos liberdade, mas não devemos usar a liberdade como pretexto da carne. Meu irmão, você não é salvo por se privar disso e daquilo, mas não é por causa disso que você vai beber bebida alcoólica, mas não é por causa disso que você vai sair tendo relações sexuais livres aí, não é por causa disso que você vai se vestir de qualquer jeito, enfim. Nós temos liberdade, mas não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne, porque se você ofender um irmão que tem a consciência mais fraca, você está pecando contra o irmão. Portanto, nós temos liberdade no Espírito de Deus, mas não para praticar o pecado, porque nós somos escravos de Cristo pela obediência, e isso tem que estar sempre na nossa mente. O jugo religioso é prejudicial, mas a libertinagem também é prejudicial. Fazer o que quer, o que bem entende, não ter compromisso na igreja, ir à reunião quando quer, dar dízimo só se der vontade, isso é libertinagem, também é má. Mas o jugo religioso é terrível e escraviza. Que Deus nos ajude a fugirmos desses extremos. Por um lado, o rigor da religião, tem que fazer aquilo, não pode, a pessoa fica escravizada. Por outro lado, a libertinagem, a pessoa não faz nada e faz o que quer quando bem entende e acha que Deus está aceitando. Não. Liberdade de ser assim ela tem. Agora, que Deus aceite, é claro que a Bíblia mostra que não. Portanto, fuja da libertinagem, como você foge do jugo religioso também. Mas agrade a Deus com toda a sinceridade do seu coração, coração aberto, derramado, amando os outros, visitando e querendo o bem de outros e apresentando esses outros como frutos ao Senhor. Você quer viver essa vida assim no amor de Deus?